de HCI Data Science, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Essa noite nós teremos 3 palestras, a palestra da professora Renata, a palestra do professor Tiago, que espero que chegue em breve, e a palestra do Vitor, que está aqui. A professora Renata, é a minha colinha, né? Fica à vontade. Para eu lembrar assim de cabeça. A professora Renata, ela possui pós-graduação em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da FCI. Ela também é professora do programa de pós-graduação em computação aplicada. Além disso, ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciberdemocracia, o CIBERDEM. Tem atuado continuamente na consolidação da comunidade de ensino e pesquisa em sistemas de informação no Brasil, em particular na SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. Tem experiência de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na área de computação, com ênfase em sistemas de informação, atuando principalmente nos seguintes temas: governo e democracia digital, gestão de inovação, gestão de processos de negócio e sistemas colaborativos. Professora Renata, vou passar a palavra toda para você. Antes de passar a palavra, eu gostaria imensamente de agradecer por ter aceito o nosso convite. Imagina. Boa palestra. Muito obrigada, professora Maria Amélia. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de vir aqui falar com vocês um pouco das pesquisas que a gente faz no CIBERDEM. Como não somos muitos, né? Eu sei que ali nós temos alunos de Alphaville, do curso de Administração e do curso de Ciência da Computação, porque eu já os conheço. Temos alunos do programa de pós-graduação em Computação Aplicada e professores também. Mas vocês, posso ter o prazer de saber de onde vocês vêm, quem vocês são, só para conhecer vocês? Eu sou engenheiro, sou da Universidade Federal do ABC. Ah, que legal! Formado, né? E atuo com IAR desde 2016. E veio interessado nas palestras do seminário hoje. Legal. Eu sou QA na UBM, estou cursando Ciência da Computação na UFABC também. Legal. Na Unib. Legal, beleza. Só para eu saber com quem, né, como é que eu toco aqui a conversa, tá? Muito prazer, sejam bem-vindos, ok? E as moças ali atrás? Faz a DS, né, Envy. Ah, legal, legal. E aí vocês vieram porque estão interessados nos temas do seminário de hoje, né? Responsabilidade, né? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui um conjunto de slides, vou fazer uma apresentação apresentando o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o CIBERDEM. Vou falar de alguns projetos que a gente tem dentro do grupo, que estão ligados ao tema de interatividade e também de dados. E eu fico super à vontade aí para a gente, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente trocar, tá bom? Antes de tudo, a Maria Amélia já me fez aí uma apresentação, mas eu gosto de fazer uma outra apresentação sobre mim, né? Claro, eu sou professora aqui, pesquisadora aqui no Mackenzie, mas a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a perceber que a gente já não separa mais, né, o professor, o pesquisador, a pessoa que está fora da universidade, né? Então, eu sou carioca, né, apesar de estar morando aqui no Rio de Janeiro. Eu sou praticante de tango e essa prática de tango é algo que tem me ensinado muito sobre o diálogo, por incrível que pareça, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que existe a formação de um campo magnético quando um grupo de pessoas se reúne ao redor de uma mesa, sobretudo para fazer uma refeição, pessoas que se gostam e que trocam ideias, e esse campo magnético gera ideias incríveis que a gente anota em guardanapos de papel e que viram grandes projetos, certo? Eu sou do tipo de pessoa que acredita também que aquela fumaça que sai ali de um café quentinho é capaz de inspirar a gente e trazer respostas para grandes perguntas, tá? Aqui em São Paulo eu tive o prazer de conhecer a sabedoria do Tai Chi Chuan, que tem me ensinado também muito a importância da gente se conhecer para poder entrar no debate, no conflito.
Eu também gosto muito de ter sempre um livro de cabeceira e um streaming, hoje em dia quem não tem, né? E o livro que está aí na minha pauta hoje é aquele ali, o Game Storming, que é um livro de um conjunto de consultores que fala sobre como, na verdade, o processo de tomada de decisão e de construção dentro das empresas é, na verdade, um processo lúdico e como que a gente pode torná-lo mais lúdico ainda. E o streaming que está fazendo minha cabeça agora é aquela série ali sul-coreana chamada Stranger, que narra a trajetória de um promotor público que na infância precisou, por conta de uma patologia, precisou fazer uma cirurgia cerebral e ele cresceu incapaz de sentir emoções. E isso torna ele um promotor público extremamente competente, principalmente para fazer o papel que ele precisa fazer, que é combater a corrupção num país como é a Coreia, de corrupção sistêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele perde as emoções e ele se torna um cara extremamente competente nessa função, ele também deixa de lado a capacidade de perceber uma série de emoções e complexidade das relações humanas. Pode não parecer, mas muito do que está aqui nesse slide vai se refletir nos projetos de pesquisa que a gente executa dentro do CyberDem. Então, as coisas estão muito mais interconectadas, estão muito mais interativas do que a gente imagina, tá? Beleza, eu tenho uma trajetória, como a professora Maria Amélia falou, bastante longa dentro dessa área chamada Sistemas de Informação. Quando eu falo bastante longa, já se vão 20 anos de ensino, pesquisa, atividades de extensão. Então, criei programas de pós-graduação, ajudei e liderei a construção a realização de eventos na área, né, de sistemas de informação, a criação de comunidades, definição de currículos, definição de grandes desafios de pesquisa. Então, toda a minha trajetória e a pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês tem essa conotação dentro da área de sistemas de informação. E o que é isso, né? A galera ali, né, pode dizer o que é sistemas de informação, né? Na verdade, a gente está falando de computação, né? Somos aqui pesquisadores, grande parte de nós, né, da área de computação. E aí, quando a gente está falando de computação, a gente está falando das ciências exatas, que vão ter aí seus fundamentos, principalmente hardware e software. E a gente tem grandes interseções com aquelas áreas que a gente chama de ciências sociais aplicadas ou as ciências humanas. E vocês, né, sabem que cada vez mais a computação e a tecnologia está, né, aí, vamos dizer assim, interagindo com as questões sociais e humanas, né, com muita força, né? E quando a gente vai olhar dentro da computação, a gente tem muitas áreas. Quem conhece a computação sabe que a gente tem um bocado de coisa, um bocado de saberes acontecendo lá dentro. Alguns deles saberes mais próximos da máquina, outros mais próximos das organizações e das pessoas, certo? E sistemas de informação está ali, ó, naquela interseção entre a computação, as ciências sociais aplicadas, a administração, por exemplo, né? E a gente pode fazer pesquisa nessa área em dois sentidos. Ou a gente constrói tecnologia para resolver problemas organizacionais ou sociais, ou a gente quer observar o efeito, impacto, implicação dessas tecnologias nas organizações ou na sociedade, né? Então é nessa bolota azul aí que eu milito, né, que eu tenho trabalhado ultimamente, né? E uma coisa que é interessante também da gente pensar hoje em dia a gente fala muito do artificial, né? Inteligência artificial, o que é o artificial, aquilo que é criado pelo homem, né? E na nossa área, aqui na computação e principalmente em sistemas de informação, como eu falei, a gente constrói muitas tecnologias, né? E muitas vezes a gente constrói as tecnologias, mas a gente não critica ou a gente não problematiza, né, as implicações que essa tecnologia pode ter num determinado cenário ou para um determinado conjunto de pessoas, né?
Então, esse livrinho aí do Herbert Simon, para quem não conhece, Herbert Simon foi um dos caras que estava lá no grupo que criou a inteligência artificial, e ele cunhou também esse conceito da ciência do artificial, ou seja, como é que a gente faz pesquisa do tipo que a gente faz na computação ou na engenharia, né? Como é que a gente faz pesquisa na computação e engenharia? A gente constrói coisas, certo? A gente não observa fenômenos, a gente não observa a maçãzinha caindo, né? A gente constrói coisas. E uma das coisas que eu acho interessante que ele fala nesse livro é o seguinte, no final das contas ele deixa entender o seguinte, o que é artificial, então? Se tudo que a gente constrói, seja físico ou seja abstrato, a gente, no caso físico, né? A gente tira a matéria-prima da natureza. Não tem de onde tirar de outro lugar. E se tudo que a gente constrói é, de uma certa maneira, uma imitação da natureza. Eu construo um avião, um passarinho, eu construo um barco, um patinho, um submarino, né? Uma baleia, né? Uma inteligência artificial, a cognição humana. Então, ele dá a entender para a gente o seguinte, não existe artificial. Se você for cavar, tudo aquilo que a gente constrói, no final das contas, se resume a duas coisas, natureza e ser humano. Ou eu estou construindo algo porque eu sou humano, né, desejo construir algo para alguém. Né? Então, a interatividade, né, ela vai existir o tempo todo, mesmo que a gente esteja lá programando um algoritmo. Eu estou tentando interagir com alguém que vai usar esse algoritmo. Né? Beleza, então pensando nisso, no nosso grupo de pesquisas, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Falando um pouquinho então do nosso grupo de pesquisa, que é o CyberDem. Antes de eu falar qualquer coisa sobre ele, eu sempre gosto de mostrar essa foto. O que é o nosso grupo de pesquisa? Pessoas. Um grupo de pesquisa são pessoas, né? Pessoas de diferentes lugares, de diferentes instituições, diferentes perspectivas, enfim, com diferentes visões de mundo. E para mim, um grupo de pesquisa é aquele lugar onde a gente se atravessa. Certo? A gente produz artigo, a gente produz software, a gente produz outras coisas, mas mais do que tudo a gente troca conhecimento e experiências. Tá? Então esse é o grupo de pesquisa CyberDem, ou pelo menos as pessoas que estão hoje atuando no grupo. A gente também tem dentro do grupo dá muita importância à necessidade da gente fazer pesquisa em rede, né? Então a gente tem articulações com laboratórios aqui do Mackenzie, laboratórios e grupos de pesquisa aqui em São Paulo, fora de São Paulo, em outras instituições. Gostaríamos de ter mais, mas algumas empresas, né? Com as nossas agências de fomento que nos dão recursos para a gente fazer os nossos projetos. Então a gente acredita muito fortemente que a gente só vai conseguir resolver os problemas que a gente quer resolver usando, né, essa rede. Alguns princípios que a gente tem dentro do grupo, tudo que a gente faz é buscando essas coisas. Como é que a gente ajuda pessoas a dialogarem melhor? Como é que a gente ajuda pessoas a colaborarem melhor? Como é que a gente ajuda pessoas a inovarem, enfim, a terem novas experiências? Obviamente que usando tecnologia, né? A gente assume muito a necessidade de entender a complexidade das coisas. Então, muitas vezes, a gente que trabalha em computação, na hora da gente construir um produto de software, por exemplo, a gente simplifica, né, muitas coisas, a gente abstrai, simplifica, só que a realidade onde esse software ou esse sistema vai operar, ela nem sempre é simples, em geral ela não é, né? E então isso é uma coisa que a gente tenta levar em consideração. A gente tem um foco muito carinhoso, afetuoso, interessado por Brasil, seus problemas, suas características, sua trajetória, sua história. A gente faz um esforço, né, de tentar pensar as nossas pesquisas como pesquisas interdisciplinares, né? Eu acabei de mostrar ali, a gente não quer só olhar a computação, a gente quer olhar a administração, as ciências sociais, enfim, e outras áreas que puderem nos ajudar a compreender os problemas que a gente quer resolver. A gente tem um interesse especial em pesquisa aplicada. O que é isso? Pesquisa que vai ser usada para resolver problemas reais e em contexto.
E todo mundo que vem para o grupo vem, vamos dizer assim, dificilmente alguém que vem estudar, né, dentro do grupo, eu digo assim, esse aqui é o seu trabalho, você tem que fazer esse trabalho de pesquisa, né? As pessoas trazem os seus problemas, as suas indagações, as suas questões, então as pesquisas elas acabam saindo naturalmente implicadas, tá? E o que a gente estuda dentro desse grupo? Esse nome, né, ciberdemocracia, que eu acredito que vários de vocês devem estar aí pensando o que possa ser. Para a gente, como é que a gente define esse nome, né? Ela é a junção de dois outros termos. Então, um deles é democracia, e quando a gente pensa em democracia, em geral as pessoas associam esse nome diretamente a um sistema político, né? Mas o conceito de democracia ele é muito mais complexo do que isso. Ele é uma forma social. A democracia ela é algo que é socialmente construído. Então, se constrói com a prática, se constrói com a cultura, né? E ali tem 4 pontinhos que vão definir de maneira assim muito essencial, mas também muito simplificada o que seria o conceito de democracia, ou seja, uma forma social baseada na criação e conservação de direitos, onde o conflito é legítimo e necessário e a soberania é supostamente popular e não de um governante centralizador de poder, né? Essa é uma visão, porém, é muito mais complicado do que isso, né? Então, se, por exemplo, aquele livro ali eu acabei de fechar, né, há umas semanas atrás, O Diálogo Possível, onde Francisco Bosco, que é um filósofo historiador, ele mostra pra gente que falar de democracia no Brasil é muito mais complicado, a gente tem muitas democracias diferentes, de perspectivas diferentes, a nossa democracia aqui no Brasil é diferente de outros países, porque a gente tem uma história, uma cultura que constrói tipos, né, específicos de sistemas democráticos. Então, não é um conceito simples, mas fundamentalmente o que a gente quer é aquilo ali: direito, conflito e participação. Se a gente junta a democracia com outra palavra que é cibernética, a gente fala cibernética, quando a gente pensa em cibernética, a gente pensa nisso, né? Terminator, né? Enfim, um robô, algo que é capaz de uma inteligência capaz de artificial, né? Capaz de agir sozinha. Só que cibernética, na verdade, é um conceito muito antigo que remonta aí ao final da década de 40, início dessa década de 50, criado por aquele austríaco ali chamado Wiener. E esse conceito, na verdade, ele criou toda uma teoria para estudo de sistemas complexos. E esses sistemas podem ser sistemas sociais ou sistemas físicos, né? Por isso que hoje a gente fala de cibernética pensando num robô, porque um robô é um sistema capaz, né, de ter ali pensamento e ações autônomas, tá? Mas a cibernética, ela é, na verdade, uma ciência que estuda o controle e a governança de sistemas. Então, se eu junto cibernética com democracia, o que a gente está querendo, na verdade, estudar é a governança democrática, principalmente quando a gente olha uma sociedade que hoje é extremamente conectada, não necessariamente convergente, não necessariamente bem informada, não necessariamente colaborativa, certo? Mas muito conectada. A gente está olhando também as instituições que precisam dar conta, né? O desafio de dar conta, de acompanhar essa sociedade e interagir com ela, e os espaços de interação que se estabelecem entre, né, esses dois elementos, principalmente dentro da internet, né? Então, para nós, ciberdemocracia é como é que a gente estuda esses desafios de governança, né, desses ecossistemas que vão reunir instituições, principalmente as instituições públicas, mas também as empresas, tecnologia, informação, práticas, políticas e processos. Como é que isso se governa, né? Usando tecnologia. E a gente quer construir sistemas de informação para isso, ou seja, sistemas que sejam capazes de reunir pessoas, máquinas, softwares, processos, para coletar, transmitir, processar, disseminar informação, com o objetivo de possibilitar, sustentar, ampliar a participação e interação entre organizações, indivíduos e sociedade, visando ampliar governança e democracia. Tá? Então, esse é o objetivo do grupo. A gente tem muitas linhas de atuação
não são poucas, eu sou aquariana, eu admito, né? São muitas áreas, linhas e áreas, mas repara, vocês não vão encontrar ali nas linhas de atuação do grupo inteligência artificial, banco de dados, engenharia de software, interação humano-computador, né? Na verdade, a gente tem um conjunto de temas que são problemas que a gente pode resolver buscando lá da computação ou até mesmo de outras áreas, soluções que possam nos ajudar a resolvê-los, tá? E aí eu queria mostrar para vocês 2 projetos que estão hoje em andamento no grupo. O grupo já tem mais de 10 anos, então a gente já teve muitas pesquisas, muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, TCCs, tá? Mas não dá pra gente falar tudo, tem que ficar de olho no tempo. Mas hoje a gente tem 3 projetos em andamento. Eu vou falar dos 2 primeiros, porque inclusive o terceiro está sendo coordenado por outro colega aqui do Mackenzie, que é o professor Orlando Coelho. E os 2 primeiros é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. O primeiro projeto é um projeto que inclusive é financiado pelo CNPq, que eu coordeno, chamado Player Process, cujo objetivo é... Quando a gente olha, não sei se aqui quem gosta de games, de jogos, né? Mas imagino que vocês joguem alguma coisa, enfim, mas vocês devem saber que a área, né, comercial, a indústria de jogos é uma indústria multimilionária. Tem relatórios que mostram pra gente que a indústria de games já supera em termos econômicos a indústria cinematográfica, né? Então, é um mercado bastante que se expande, né? Onde você tem aí, obviamente, grandes players, você vai ter aí, né, competições, grandes competições, jogos que são mundialmente conhecidos, né? E você tem, por outro lado, também essa característica, né, dos jogos de serem super engajantes, né? De você encontrar não só pessoas jogando por esporte, mas também você entra ali no metrô, você sempre encontra alguém ali jogando um Candy Crushzinho, um negócio, né? Enfim, então eles são muito presentes na vida, né, das pessoas. E quando a gente está falando de jogos aqui no nosso projeto, é claro que jogo tem um conceito, então são atividades que são voluntárias, desafiadoras, né? Que tem regras específicas, que visam o entretenimento, tem toda uma teoria sobre o que é um jogo. No nosso grupo, a gente está interessado nos jogos digitais, né? Porque a gente quer olhar né, o aspecto digital desses jogos, mas nos interessa um tipo específico de jogo que na literatura as pessoas chamam de jogo sério. Mas a gente não gosta desse nome, porque jogo não pode ser sério, né? Jogo sério? No way, né? Mas é o nome que se fala muito na literatura, a gente prefere falar jogos digitais com propósito. O que é esse jogo? É o jogo que, além do entretenimento, além da diversão, ele passa uma mensagem. Ele ajuda o jogador a tomar consciência sobre algo ou a aprender sobre algo, tá? Então, é esse tipo de jogo que interessa a gente, e a gente está alinhado com uma galera que defende a ideia, por exemplo, como McGonigal, que é bem conhecida aí na área de jogos, que diz o seguinte, que jogos têm o potencial de trazer mudanças significativas nas atividades mais cotidianas, dentro das organizações ou fora dela. E a gente também está muito alinhado com esse documentário, não sei se vocês já tiveram a chance de ver, acho que não, porque não foi de grande circuito, mas ele ainda está disponível na internet, eu recomendo. Chama-se Tarja Branca e a analogia é muito clara, é uma contraposição à tarja preta, né, que são os ansiolíticos, né? E nesse documentário se fala sobre brincar e sobre a importância que existe para o ser humano do brincar, né? Boa noite. E mais do que isso, em algum momento nesse documentário ele fala o seguinte, uma das coisas que talvez tenha trazido grandes prejuízos emocionais, né, para a humanidade, foi o momento em que a gente separou 2 coisas, trabalho e diversão.
certo? E eles fazem uma discussão, olha, está na hora da gente começar a resgatar essas coisas e elas voltarem a estar juntas, né? A gente se alinha com essas visões, inclusive aquele texto que está ali do lado, aquele recorte ali, foi um texto que a gente escreveu falando sobre a possibilidade de jogos como plataformas mediadoras de interações entre pessoas nesse mundo digital que a gente vive. E com isso em mente, né, a gente seguiu o nosso projeto. Uma coisa que é importante a gente entender também é que o desenho de jogos, o desenvolvimento de jogos, ele não é uma coisa trivial. Às vezes a gente vê, né, o jogo, a estética de jogo, acha que é um desenvolvimento fácil e não é. Ele tanto envolve o aspecto de software, mas também envolve o aspecto estético, né? Então é um processo difícil, existe muita literatura que mostra, dá caminhos de como fazer esse desenho. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma trajetória e um conhecimento muito grande dentro do grupo nessa área, que eu não sei se todos vocês conhecem, que é a área de gestão de processos de negócio, que é uma outra área, uma área mais de gestão, é uma área de pesquisa per si, de prática também dentro das empresas, cujo principal objetivo é o seguinte: eu consegui desenhar aquele desenho que está ali embaixo, né, o desenho de um processo dentro de uma empresa, eu consegui representar esse processo, analisar esse processo, melhorá-lo, e fazer isso continuamente pode trazer melhorias de desempenho para as empresas. A gente tem ferramentas para fazer isso, tem consultores para fazer isso, enfim, é uma área bem grande. E a gente tinha bastante experiência sobre BPM. E uma das coisas que nós nos perguntamos foi: será que esses processos organizacionais podem ser divertidos? Né? Será que eu consigo trazer um pouco de ludicidade para esse processo de gestão de processos, né? Para essa atividade de gerir processos, executar processos dentro da empresa? Será que isso aumenta a motivação, a compreensão, o engajamento, o compartilhamento de experiências, né? E aí a gente começou a ter umas ideias. E a primeira ideia que a gente tem, não sei se todo mundo conhece o Super Mario, né, que é aquele joguinho que está ali embaixo. O Super Mario é um jogo de aventura, conhecido como gênero de aventura. O que é uma aventura? Um início, um fim, etapas, desafios até chegar lá. E a gente olhou para aquele processo ali em si, parece, né? Um processo de uma empresa, início, fim, etapas, atores, personagens. Pô, será que não dá para pegar esses elementos desse processo e transformar num jogo? Dá. Aí a gente começou a pensar nessa ideia. Deixa eu só vir aqui para frente, só para depois eu volto para lá. Então, o que é o Player Process? O Player Process é toda essa definição de um conjunto de métodos e ferramentas para transformar aquele modelo de processo ali de uma empresa em um jogo que implementa esse processo. Aí a gente começou a brincadeira na área pública. Na época a gente estava muito envolvido com a questão de governo digital, etc. E a gente começou a pensar o seguinte: será que a gente consegue criar esses jogos para mudar um pouco o cenário, por exemplo, de serviços públicos? Né? Hoje em dia, se a gente já mudou um pouquinho, mas se a gente quer obter um serviço, né, ali o serviço da Previdência, você vai ter umas informações no site, aí você vai ver o que você precisa, documentos, você pode fazer um agendamento ou até mesmo uma solicitação. Em alguns casos, você vai chegar num espaço como aquele ali, pegar uma senhazinha, sentar e ir lá conversar com o atendente, e pode dar tudo muito certo ou pode dar tudo muito errado, né? E a gente começou a pensar: puxa, será que eu posso usar jogos, né? E uma das coisas que a gente mais nos afligia era que, às vezes, a gente até tinha a noção do que levar de documentos, como fazer, né? Mas a gente nunca conhecia como essa instituição executava esse processo, né? Como é que a Previdência, lá o INSS, dá conta lá dentro do INSS de me liberar minha aposentadoria, né? E junto com isso a gente tinha uma série de questões de transparência, né? Como é que eu explico para o cidadão, como é que é prestado o serviço para ele, né? E a gente pensou: jogos, por que não? Será que eu consigo explicar como, por exemplo, uma instituição pública executa um processo para me prestar um serviço?
As nossas primeiras ideias foram inspirações daquele jogo que está ali em cima, que é o Papers, Please, não sei se vocês conhecem. E a gente começou a pensar na ideia de que eu poderia construir jogos onde o jogador se colocava no papel de um servidor público que teria que dar conta daquele processo como um jogo de aventura para resolver demandas, né, de diferentes cidadãos. Essa foi a ideia e a gente chegou a criar um tipo de jogo, que é esse jogo que a gente chamou de jogos digitais baseados em processos de negócio, que são jogos que vão implementar ou ludificar um processo e vão permitir que aquele que joga esse jogo, ele vai poder compreender o funcionamento desse processo de uma forma mais divertida, eventualmente mais engajante, refletir sobre como esse processo acontece, etc. A gente fez alguns jogos, estão todos lá no site do grupo de pesquisa, protótipos, obviamente, porque a gente não tem cacife para transformar isso em produto, né? Precisa de grana para transformar isso em produto, quem trabalha com jogos sabe. Mas um dos que mais nos marcou foi esse, foi uma parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a Delegacia de Descobertas de Paradeiros lá do Rio, que deu abertura para a gente olhar o projeto. E a pergunta que a gente se fez é: o que você sabe sobre como a polícia busca pessoas que desaparecem no Rio de Janeiro? E naquela época a gente se deu conta que a gente não sabia absolutamente nada. Principalmente se desaparecer alguém da minha família, o que eu faço? A gente não sabia nada. Como é que a polícia o que ela vai fazer, né? Como é que eu ajudo até a polícia, levando o quê? Que informação? A gente não sabia nada. E aí a gente começou a ver muitas coisas interessantes, por exemplo, o número de pessoas desaparecidas no estado, que nos surpreendeu. A gente, em geral, a gente conhece aquele cartazete que eles chamam ali, aquele cartazinho preto, né, que você vê a foto de alguém desaparecido, e você está lá no cinema comendo sua pipoca, às vezes você nem olha direito, né? Aquilo é o principal recurso que a polícia tem de chegar na população e tentar achar pessoas, né? A gente se deu conta de uma série de situações que a gente não fazia a menor ideia de como a delegacia era, vamos dizer assim, demandada muitas vezes por pessoas que chegavam lá procurando pessoas desaparecidas e depois eles iam ver, na verdade a pessoa estava querendo achar o indivíduo para cobrar dívidas. Crianças que saíam, crianças que desapareciam por maus tratos em casa. Então a gente começou a ter uma noção assim de um cenário muito desconhecido para a gente. Inclusive ali embaixo tem aquelas duas fotos, até o ponto da gente conhecer Jovita Belfort, que é aquela senhora ali da direita, mãe de Priscila Belfort, desaparecida talvez há mais de 20 anos e que não se tem a menor indicação do que aconteceu com ela. E Jovita Belfort se transformou aí numa ativista, né, de buscar maneiras de melhorar, né, os processos de busca de pessoas desaparecidas. Aí veja, quando você encontra um cenário desse, eu vou confessar a vocês, você começa a sentir desse tamanho. A sua pesquisa desse tamanho. Né? Então, esse tipo de pesquisa, onde a gente vai a campo, onde a gente se sente implicado, é um tipo de pesquisa que nos comove muito, tá? E a gente foi lá fazer nosso trabalhinho. A gente ali está cortado, né? Mas a gente modelou parte do processo que os investigadores da delegacia executam para quando chega alguém e que eles têm um processo que eles têm que seguir, né? Para primeiro verificar se aquilo é realmente um caso de desaparecimento ou não, fazer um registro disso num sistema para que a partir dali se inicie, né, o processo de busca. E a gente construiu um jogo cujo nome, né, se tornou Desaparecidos, né, onde o jogador ele assume o papel do investigador policial da DPPA. E ele vai recebendo pessoas na delegacia, e aí a gente tem narrativas que tem aí pessoas que estão realmente procurando desaparecidos e outras que não, né? E ele tem que dar conta de atender essas pessoas e ao dar conta ele vai também aprendendo sobre como a polícia faz o processo interno, obviamente no mundo fictício, no mundo mágico, né, desse jogo Desaparecidos.
tá? Beleza. A gente fez vários outros jogos, como eu já falei para vocês, e lá pelas tantas quem joga também conhece esse jargão do Killing the Boss, que é um momento ali no jogo de aventura, que é o momento final, onde você se vê frente a frente ao grande arqui-inimigo do jogo, que é o que causa todos os problemas para você durante o jogo inteiro, e você finalmente tem a chance de matar, né, o grande chefe do jogo. Isso é uma fase muito comum nos jogos, principalmente jogos de aventura. E num laboratório que a gente estava fazendo com alunos, né, de graduação, a gente pediu que eles projetassem um jogo para a universidade, um jogo que representasse o processo de emissão de diploma da universidade, né? Legal, o pessoal fez e depois no final fomos mostrar os projetos, um dos grupos mostrou o projeto. O jogo, quando chegava no final, o jogador matava o boss, que era ninguém mais, ninguém menos do que a secretária da universidade. Aí, alerta geral, parou, tem algo errado. Aí a gente começou a estudar uma coisa chamada valores, né? Então a gente foi atrás de literatura e de pesquisas sobre como é que a gente projeta valores em jogos. Existe muita literatura nisso. No nosso caso, à época, a gente estava preocupado ainda com processos, né? Na área pública. Então, quais seriam os valores que a gente precisaria, que um designer de jogos para a área pública precisaria considerar na hora de fazer o seu jogo? E aí a gente foi atrás da Constituição, fomos atrás de documentos que refletem valores nacionais e a gente chegou a um deck de cartas com valores específicos para serem projetados em jogos para a coisa pública, tá? Em linhas muito gerais, isso era um trabalho de mestrado. Acontece que toda vez que a gente ia mostrar nossos jogos também em empresas, enfim, conversas que a gente tinha com empresa, o pessoal acha isso tudo muito legal, mas eu posso usar isso para treinar, gente? Posso usar para treinar meus funcionários, né? E a gente se deu conta de que essa coisa ainda de usar jogos dentro de empresas, sobretudo jogos que não são jogos de negócios, jogos que são simuladores, né? Ainda não é uma coisa totalmente abraçada pelas empresas. E a gente se rendeu, falou assim, tá, eles querem que a gente treine, vamos treinar. A gente fez uma parceria com a Anglo Gold Ashanti, que é uma mineradora multinacional em Minas Gerais, e eles tinham um problema que era esse aí, olha, esse camarada trabalhando isso aí, ele está 1000 metros abaixo da terra e ele precisa dar conta de toda vez que tem um problema numa máquina daquele tamanho ali do lado dele, ele precisa registrar, corretamente o que está acontecendo lá embaixo, né? Então, vocês imaginam vocês ir lá embaixo daquela terra toda e você tem que, os gestores lá pedindo, pelo amor de Deus, para você fazer o registro do que está acontecendo, né, lá embaixo, né? E eles pediram para a gente pensar um jogo que ajudasse, né, a treinar esses mantenedores, como eles chamam, sobre esse processo e a importância desse processo de registro, né? E esse é o jogo que a gente está fechando, que é o Morro Novo, em analogia a uma mina que eles têm, que é Morro Velho, né? Onde o jogo está ambientado na mina, né? Então você está ali, os personagens estão debaixo da mina e o jogador ele é responsável por manter a mina produzindo e vão acontecendo ocorrências e problemas no maquinário e ele tem que designar diferentes mantenedores para dar conta disso e fazer os seus registros. Se ele não fizer isso, a mina decai, game over, né? Então essa é a ideia do jogo e a gente está testando ainda se ele vai conseguir treinar ou não. A gente já publicou um bocado nesse tema, vou pular isso aí. E esse é o primeiro projeto. Vou falar muito rápido do segundo, ainda tenho, né? Tem ainda, né? Tá, era 45, não é isso? Tem. O outro projeto que eu queria mostrar para vocês é esse, que é um projeto voltado a... Pulei, né, de fio a pavio, saímos de jogos e vamos para redes sociais, né? Acho que aqui tem um pouco mais do lado interatividade e dados também.
Um assunto que nos interessa já há muito tempo é essa questão das discussões políticas. Por quê? Porque democracia é conflito, envolve discussões, as discussões são importantes, mas como é que eu acompanho uma discussão? A gente acabou de sair aí de um processo muito difícil, né, eleitoral, com muita discussão, muita fragmentação. Como é que eu acompanho isso? Repleto de desinformação, mas como é que eu acompanho? Quais são os canais que eu tenho para acompanhar isso, né? Isso é uma coisa difícil. E na área de linguística, principalmente, já há muito tempo, olha lá, tem coisas lá de 58, né? Existem estruturas conceituais que vão dizer para a gente, assim, como é que uma discussão se desenvolve, né? Como é que um debate acontece? Então, eu tenho uma questão ela é respondida por alguém é contra ou a favor dessa resposta, então eu consigo montar uma rede, né, com toda essa estrutura de uma discussão entre pessoas. Isso é o que esses modelos permitem a gente fazer. Existem já ferramentas já antigas para fazer isso, né? Mas a gente quer fazer isso no âmbito das redes sociais. E quando a gente está nas plataformas de redes sociais, a gente sabe que muito se fala, mas será que a gente dialoga? Será que a gente conversa? Será que a gente, de fato, debate, né? A gente tem o efeito timeline, onde tudo é efêmero, tudo some, não tem memória. Como é que eu acompanho o debate que se estabelece ali, se é que ele existe, né? E como é que eu acompanho e entendo a controvérsia que eventualmente se dá ali? Veja, gente, isso é base da democracia, né? Entender o que está se falando. Existe uma área dentro da computação, que é a análise de redes sociais, também uma sub-área, ou uma área paralela, conhecida como Big Social Data, que tem aí uma série de conceitos, teorias, métodos, ferramentas para que a gente possa analisar o discurso nas redes. Só que a gente quer mais do que isso, né? Há uns anos atrás, a gente criou essas visualizações que vocês estão vendo aqui do lado, essas figurinhas aí coloridas. Alguns anos atrás, eu estou dizendo 10 anos atrás, onde a gente queria criar formas da gente ver o debate nas redes que ajudassem a gente a entender de fato o debate, né? Quem está participando e mais, falem mal, falem de mim, a popularidade, as alianças e conflitos, que é muito comum da gente ver em redes sociais, mas principalmente ali as polêmicas, né? Vocês veem aquela árvorezinha ali, verde e vermelha ali, quando você tem aquele ramo vermelho, significa que ali está havendo um debate intenso. E qual era a intenção nossa aqui? A intenção era que, ao invés de eu ir direto ali para a plataforma e ver o que está sendo discutido, eu olhava essa visualização e eu olhava, está tendo uma briga aqui, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E por ali eu entrava na discussão. Estão falando pra caramba daquele cara ali, deixa eu ver o que estão falando. Eu entro na discussão. Então, era uma maneira de entrar na discussão com uma visualização mais simplificada. Isso há 10 anos atrás, não tinha essa coisa toda de inteligência artificial hoje. E o que acontecia? Esses dados aqui, essa análise, ela era feita era manual na época, né? Esse projeto que a gente fez dessa ferramenta foi feito, toda a análise de texto, etc., foi feita de forma manual. E hoje em dia a gente não precisa fazer mais isso, e hoje em dia a gente tem muito mais volume de dados. E uma das coisas que a gente quer usar é esse conceito de mineração de argumentos, que é uma área dentro da inteligência artificial, que também tem a ver com a linguística computacional, que cria algoritmos para fazer o quê? A partir de um texto, eu consigo identificar argumentos e a estrutura desses argumentos. Repara, é diferente de identificar sentimento, é diferente de identificar opinião. É identificar qual é o argumento que alguém tem para ser contra ou a favor do outro. Tá? Essa é uma área que já tem conferência, já tem livros sobre isso. Tem um grande projeto na IBM, não sei se vocês conhecem, o IBM Debater, né, que é aquele ali tem uma tela ali em cima.
aquela coluna ali, parece um monolito de 2001, uma Odisseia no Espaço, é a inteligência artificial que debate com esse outro cara sobre um assunto de economia, esse cara que é um especialista em economia, e a inteligência artificial consegue debater com ele como se eles estivessem ali numa discussão de especialistas. É diferente de ChatGPT, que ChatGPT, na verdade, você dialoga, mas ele constrói textos. Aqui você está tentando convencer um ao outro, tá? E essa é uma aplicação. Outra aplicação de mineração de argumentos, por exemplo, você tem um fórum de discussões, então você pode ter uma inteligência que acompanha essa discussão e sugere rumos para essa discussão. Tá? Esse é um projeto alemão. E o que a gente quer? Esse é um projeto muito novo, a gente não tem muitos resultados. O que a gente quer é construir um pipeline que eu consiga extrair os dados das plataformas, que hoje em dia, diga-se de passagem, está cada vez mais difícil. E eu quero aplicar a mineração de argumentos para tentar identificar a estrutura de discussão que se estabelece dentro da rede. Tá? A gente tem todo aquele pipeline ali para construir com uma série de desafios, cada um deles relacionados a datasets, como é que eu extraio e limpo esses dados, como é que eu estruturo os argumentos e aplico mineração de argumentos com deep learning, que visualizações eu vou ter, como é que eu coloco tudo isso numa plataforma e como é que eu cuido de ética e privacidade de dados. Ou seja, é um problemão, um projetão que está só começando, tá? E é isso, professora Maria Amélia. Desculpe se eu passei alguma coisa aí do meu tempo. Convido vocês a visitar aí o site do grupo, conhecer as publicações, os projetos, os protótipos. Fico à disposição para qualquer conexão. Agradeço a atenção, professora, e a oportunidade. E quem quiser trabalhar nos projetos também, fiquem super à vontade. Professora Renata, a gente agradece. Bom, por isso. As palavras, a troca de conhecimento. Então, temos uns 5 minutinhos. Vamos abrir para as perguntas. Perguntas, comentários, acréscimos também, discordâncias. Quando você está desenvolvendo seus jogos, eu cheguei a fazer um TCC sobre gamificação. E acho que o maior problema, assim, que eu encontrei, pelo menos, quando eu estudava isso, era engajar as pessoas no seu jogo, ou seja, deixar ele interessante. Porque às vezes você pode criar um jogo, né, e simplesmente ser mais um processo burocrático em cima de uma coisa, você está dando uma... Sim. Né? Como é que você engaja assim, as pessoas ao seu jogo ser mais interessante? Porque o fato de você botar um jogo ali é justamente para você melhorar ali o aprendizado, né? Sim. Mas como é que vocês trabalham com isso, engajando assim? Então, aí eu não vou dizer nem como a gente trabalha, mas como a área de design de jogos entende a questão do engajamento. Quando você vai projetar um jogo, não sei se você chegou a tocar isso no seu trabalho, mas... E aí eu não estou falando de gamificação, estou falando de design de jogo, né? Você tem uma série de componentes que compõem, é um baita pleonasmo, né? Mas que vão fazer parte do design de um jogo, que são principalmente a mecânica, dinâmica, estética e o fluxo do jogo, que é a dinâmica, né? Então, de onde você vai tirar os aspectos de engajamento? Da estética, das narrativas que você vai contar ali no jogo, né? Do fluxo de desafio. O que engaja é o desafio, você não pode ter uma coisa nem muito difícil, nem fácil demais. Então, você tem ali o que a gente chama de flow do jogo. Então, tem uma série de técnicas na área de engenharia e design de jogos para você construir jogos engajantes. Se ele vai ser engajante ou não, aí é uma questão de validar, tá? Mas é um desafio, sim. Assim, uma coisa que eu percebi quando eu estava estudando isso, acho que a coisa que mais importa, assim, mais importa não, muita coisa importa, mas assim, acho que o mais interessante é o feedback que o jogo traz, né? Por exemplo, na vida, a gente não tem um contador, uma barrinha que vai enchendo e fala, você passou de nível, parabéns. Passei de nível, não tem isso, né? Então, assim, o jogo, a gente às vezes fica muito mais tempo jogando do que trabalhando e estudando. Porque o jogo você vê o seu progresso. Né? É isso que E você é desafiado. Você é desafiado, você vê o seu progresso, você fala, cresci, gostei, quero mais, sabe?
na vida a gente tem o salário que a gente recebe, às vezes aumenta e a gente fica feliz. Né? Mas eu acho que é uma coisa, talvez dar uma ideia aí, de repente, trazer um feedback, assim, de repente, pro personagem, entendeu? Sim, sim. Talvez aumentar de nível, sei lá. Aí tem várias coisas, mas isso eu acho que na minha pesquisa, acho que foi isso que eu mais vi, assim. Tá. Mais engajar as pessoas. Tem muita literatura e muita coisa falando sobre isso. Não é fácil fazer, tá? Não é uma coisa que você faz fácil, porque depende do objetivo do jogo, do contexto. É um processo de design, realmente, né? O jogo. Agora, você toca numa coisa que é aquilo que a gente falava lá no início, né? E que alguns defensores de jogos falam, né? Que muitas pessoas dentro das organizações, principalmente, qual é o grande medo que se tem de jogo? Né? Que jogo é o que sai do controle, né? Que jogo é lazer, não é a realidade, né? E, no entanto, a gente fica lá naquele joguinho, horas, perde a noção do tempo, enquanto que no trabalho, não. Né? Então, o que aconteceu que a gente, né, destacou essas duas coisas? Né? Então, tem uma galera na área de jogos que defende a ideia de que a gente precisa fazer esse resgate, vamos dizer assim. Talvez os jogos se tornaram mais interessantes que a vida. Eu acho que é por isso que a gente talvez tenha feito isso. Porque a gente entra num mundo mágico, né? A gente entra num Magic Circle ali que, enfim... Mais interessante tem muita coisa para discutir aí dentro. Aí tem psicologia e vai embora. Renata, aquele jogo da mineradora, ele foi implementado? Foi, está sendo. Já fechou, na verdade. Agora a gente está validando com a empresa. Tá. E os funcionários já começaram a usar? Não, ele é um protótipo para a gente validar as ideias, né? A gente não está usando ele como uma ferramenta real de treinamento, não, porque é arriscado, né? A gente está usando, colocando para uso de alguns supervisores para eles jogarem, dizerem, vai treinar, não vai, vamos jogar, não vamos, com todas essas questões aí também. Mais ou menos dentro da linha da pergunta do Paulo, mas olhando agora para o jogador em si e para essa questão que você coloca, né? Que nós temos um protótipo porque nós precisamos validar a ideia. Sim. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a validação de um jogo? A validação desse jogo em particular? Não desse jogo em particular. Né? A gente tem na literatura muitos frameworks, muitos modelos de avaliação de jogos. Tem um que é um dos que mais se referencia, que é o tal do Mega AMAS, onde você tem uma série de dimensões que você avalia. Usabilidade, experiência do jogador, tem mais uma que agora eu esqueci. Mas a gente ainda teve que agregar as questões do treinamento. Né? Então, olha, o processo está aí, você consegue reconhecer as etapas, você consegue nos dizer quais são as etapas que você tem que fazer caso aconteça algum tipo de incidente dentro da mina. Então, a gente acresceu uma dimensão nessa estrutura e essa estrutura vai virar um questionário de perguntas e respostas para esses executores. Né? E nesse protótipo, nessa validação, você está envolvendo também os jogadores, ou seja, os usuários do jogo, ou só os usuários? A gente envolveu tanto o gestor, para ele validar se o jogo representa o processo tal qual a organização quer que exista, e a gente validou com os caras que vão lá para o fundo da mina mesmo. Não muitos, a gente não conseguiu muitos, mas sim. E aí dentro ainda da questão do engajamento, né, que é uma coisa difícil, eu acredito que várias coisas podem promover o engajamento. Começar pelo cenário, pelos desafios, pela história. Pela temática do jogo, as narrativas. E talvez na validação você também consiga validar um pouquinho essa questão do engajamento, não? Sim, é um dos itens, inclusive tem é um dos itens dentro dessas dimensões de estrutura de validação. Se você tem umas perguntas que são assim, você percebeu que a hora passou enquanto você jogava, né? Você achou o jogo divertido, então você tem umas questões que você olha também. Mas no caso desse tipo de jogo que a gente quer, tem uma dimensão de engajamento que a gente ainda não alcançou em pesquisa, que é lá dentro da empresa, no cotidiano, no dia a dia. As pessoas vão pegar esse joguinho para jogar, né? Isso a gente não sabe ainda. A
Acho que esse é um desafio grande, né? Porque Imenso. o ambiente de trabalho... Imenso, imenso. Está tentando com o jogo trazer esse ambiente de trabalho como uma coisa única. E uma resistência muito grande ao conceito de jogo também. Tem preconceito mesmo. Dentro da própria Sim, empresa, né? tem. Interessante. É verdade, imagino. Tem. Acho que até pelos próprios gestores, não? Depende. Esse gestor, por exemplo, abraçou a ideia, mas vários outros não. Não, Né? claro, imagino. Pois não. Sim, legal. Uma espécie de, mas ele é real? É um simulador mesmo ou ele é lúdico? Ele é magic? É. Entendi. Entendi. É porque tem vários tipos de jogos, né? Não tem só um tipo, existem vários, né? A gente vai encontrar dentro das empresas muitos recursos de gamificação, como o Paulo falou, que você coloca elementos de jogos nas atividades, por exemplo, premiações, badge, estrelinha, né? E você tem também jogos que você pode aprender, simuladores, etc. Mas enfim, também não tem toda a visão das empresas, mas é mais difícil você achar jogo à la Super Mario, né? E esse jogo que a gente quer criar, na verdade, jogar o jogo é percorrer aquele processo desenhado, né? Então ele tem essa característica, tá? Ele não é um mero simulador. A aventura é fazer aquele processo, executar aquele processo no jogo, entendeu? Então tem esse componente de aventura e não de um simulador de atividade de gestão, entende? Então é uma coisinha diferente. Desculpa, estou falando. Renata, muito Eu que agradeço, Mamélia. Pelas palavras e principalmente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Imagina, a gente que agradece.